O nosso papo de hoje é sobre os ETFs irlandeses. São os ETFs que são domiciliados lá na Irlanda. Eu vou falar para vocês hoje as vantagens e desvantagens, quais são as diferenças da bolsa americana dos ETFs americanos e em cada caso qual que vale a pena ou você ir para o ETF americano ou para o ETF irlandês. Então fica até o final do vídeo que hoje eu vou tirar todas as dúvidas. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. ETF, ele é um fundo negociado em bolsa, ele segue um índice, né? O índice ali manda ele comprar várias ações seguindo esse índice e aí ele joga tudo dentro desse ETF, ele é um fundo negociado em bolsa. São mais famosos os ETFs da bolsa americana, que a gente fala bastante aqui no canal. Mas está crescendo bastante esse movimento aí dos ETFs irlandeses, porque eles têm algumas vantagens tributárias na hora de imposto. Então hoje aqui eu vou fazer uma análise detalhada. Não são só vantagens, tem algumas desvantagens dos ETFs irlandeses que você precisa saber também que elas existem. E aí eu vou fazer uma comparação aqui hoje, vou mostrar esses detalhes para vocês e aí você vai ver qual que é a vantagem de um, a vantagem de outro, quando ir para um e quando ir para outro. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. A primeira vantagem que você vai ter dos ETFs irlandeses é da parte de imposto. Só que assim, não é tão simples assim, tem algumas complexidades aqui no meio do caminho. Então eu fiz uma tabela aqui para mostrar para vocês. Se você quiser printar essa tabela para você estudar ela depois, ler, para você decorar ela depois. Então com a nova lei que foi aprovada aqui no Brasil, os impostos ficaram da seguinte forma. E aí o que aparece as vantagens do ETF, dos ETFs irlandeses em relação aos americanos. A gente tem os ETFs americanos, a gente tem os ETFs irlandeses, tem dois tipos, tem o de acumulação e tem o de distribuição. Na Irlanda, quando você vai comprar um ETF, você tem que informar qual ETF que você vai comprar, se é o de acumulação, que ele vai guardando os dividendos dentro dele, vai reinvestindo, ou se são os ETFs de distribuição, que o foco deles é distribuir o dividendo mesmo para o cotista. Então, na parte de dividendos, nos Estados Unidos, a gente tem 30% que já é retido na fonte, os ETFs americanos. Então, a própria corretora, por exemplo, a Avenue, a Nomad, a hora que cai o dividendo na sua conta, a corretora vai lá e já retém esses 30%, já é automático, não tem o que você fazer. Na Irlanda, ETFs de acumulação não distribui dividendo, então ele vai ficar isento dessa, mas os ETFs de distribuição é 15% retido na fonte. Então a corretora que opera lá na Irlanda, caiu o dividendo, ela já vai reter 15%. A gente tem também a parte de lucros, aqueles lucros que você apura anualmente, que você faz as suas vendas, as suas compras, quando você vende com lucro, né? Esse lucro, ele é apurado aqui no Brasil, não é a corretora nem a americana, nem a irlandesa que vai fazer a apuração do lucro, é você que vai ter que fazer, tá? Você que vai ter que apurar e pagar esse lucro. 15%, já é a lei aqui do Brasil, é 15% em todas as situações, você vai pagar 15%, lógico que você vai ter que fazer a conta do câmbio, para ver o valor em reais, e aí você vai, por isso que eu coloquei BR aqui, para facilitar. E aí você teve o lucro, você vai ter que calcular, passar o lucro para reais que você teve, calcular 15%, fazer a DARF e pagar. E a grande questão que tem dos Estados Unidos, que é onde tem a principal vantagem dos ETFs aqui da Irlanda, é a questão de imposto sobre herança. Por quê? Nos Estados Unidos, se você tiver um patrimônio maior de $60 mil, você vai pagar imposto sobre herança. Na hora de você passar para os seus filhos, né? Quando você vier a falecer, você vai passar para os seus filhos, tem um imposto sobre herança. Abaixo de 60 mil é isento, mas chegou em $60 mil já começa a pagar. Logicamente que tem uma tabela regressiva, né? Vai ser entre 18% e 40%, mas é um imposto alto sobre herança. E aí tem a grande vantagem que os ETFs lá da Irlanda, a lei irlandesa, ela isenta as pessoas de imposto sobre herança. E aqui tem um ponto importante. Então, se você tiver um patrimônio aí em dólar lá nos Estados Unidos, se você tiver menos de 60 mil, nós que somos investidores iniciantes ainda, não é uma preocupação para a gente, não é um problema para a gente. Mas se você já passou de $60 mil, você já tem que se preocupar com a parte sucessória. E aí você tem aquelas estruturas de offshore, de escritório, que também hoje já estão se tornando mais fáceis de se fazer. Ou a outra opção é você ir para os ETFs irlandeses e aí lá você vai ter essa isenção. Então é uma questão de você ver qual é o tamanho do seu patrimônio primeiro, dependendo do seu patrimônio, qual é a melhor estratégia. Se você tiver, sei lá, uns 200 mil, 300 mil dólares, de repente você consegue montar uma offshore dos Estados Unidos mesmo. Agora, se você tiver ali, sei lá, 60 mil, 70 mil,
que não justifica ainda ter uma offshore, de repente faria sentido nesse caso, se você já pensando em sucessão patrimonial, você fazer essa transferência dos recursos para ETFs irlandeses. E aí no final do vídeo eu vou falar mais algumas desvantagens que os ETFs da Irlanda têm. Esse ETF aqui é o VWRA, ele é custodiado na Irlanda. Ele é muito igual, ele é muito parecido àquele ETF VT, que é aquele ETF de base neutra, de ações global que a gente tem na Bolsa Americana, que é o ETF famoso, um dos ETFs que eu mais falo aqui no canal. Então ele é muito parecido, ele faz praticamente a mesma coisa que o VT, só que ele é um ETF irlandês, da Bolsa Irlandesa. Detalhe, ele é da bolsa irlandesa, mas ele é negociado em dólares. Aqui na página da Vanguard, você pode ver que esse fundo ele tem duas versões. Ele tem a versão de accumulating, que é de acumulação, ele não paga dividendos, e a versão de distributing, que é a versão de distribuição. O preço da cota aqui, 139 dólares, tá? Aí tem a questão, as corretoras para operar na Europa não são as mesmas corretoras que você opera nos Estados Unidos, tá? E aí é possível que tenha taxa de corretagem, dependendo da corretora que você tiver. Tem corretora europeia que não faz o fracionamento da cota para você comprar meia cota. Então, para gente que tem pouco capital, tem algumas barreiras de entrada aqui. Porque se você tiver uma taxa de corretagem, é possível que parte do seu patrimônio já fique na taxa de corretagem, mesmo você tendo essas isenções tributárias. Outra coisa muito importante, taxa de administração, é uma taxa mais alta, é 0,22. A taxa do VT, que é o irmão americano desse aqui, digamos assim, é 0,07. É uma taxa bem mais barata. O número de holdings, né, que é o número de ações, então tem aqui 3.000 ações aqui dentro dele. Ele é um fundo bem diversificado. Esse fundo ele é novo, tá? Ele existe desde julho de 2019. Aqui mostra o crescimento, né? Então é como se você tivesse investido 10 mil reais lá em 2019, quando foi criado o fundo. Hoje, já com o reinvestimento dos dividendos, porque esse fundo ele faz acumulação, hoje você teria, com esses 10 mil dólares, você teria aqui em torno de 17 mil dólares. Como ele é um fundo global, ele tem a divisão dele nas empresas grandes, que são as large caps, e nas empresas pequenas, que são as small caps. Mas obviamente que a maior parte do patrimônio, por uma questão de peso, vai estar nas empresas large caps. Essa parte mostra como é que está dividido em regiões. Obviamente que a maior parte vai estar aqui na América do Norte, né? Está em torno de 65%, que é onde fica Estados Unidos e Canadá, que é a zona de maior riqueza, certo? Mas também tem Europa, mercados emergentes, tipo Brasil, Índia, México. Vai ter Pacífico, onde tem Japão, tem Coreia, Oriente Médio, entre outros aqui. Aqui ele mostra a divisão por países. 63% Estados Unidos, Japão 5%, Reino Unido 3%, então até a proporção da divisão dele aqui é bem igual, é bem parecido com o que tem lá no VT, que é o irmão dele americano. Bom, aqui os setores, também mesma coisa lá do VT, vai estar bem carregado de tecnologia, está aqui 27%, mas ele tem setor financeiro 15%, setor de consumo 13%, industrial 12%, healthcare, que é a parte de saúde 10%, entre outros. As 10 maiores posições, basicamente também são as maiores posições lá do VT, então vai ter Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, mas tem também aqui, por exemplo, a Taiwan Semicondutores, que é a empresa lá de Taiwan que fabrica aqueles chips. Aqui eu vou trazer um outro exemplo para vocês daquele ETF VOO, que ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Existe um ETF irlandês que faz a mesma coisa também. Inclusive a gestora é a mesma, a iShares, é a BlackRock. A gestora do outro é a mesma do VT, a gestora do VWMA, tá? E aqui você pode ver que ele vai fazer a mesma coisa que o VOO faz. Ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Só para você ter noção que existe esse tipo de ETF também. No caso aqui o ETF, o código dele lá na Bolsa da Irlanda é CSPX. Esses ETFs irlandeses, de acordo com a minha estratégia de alocação, vai ser a mesma estratégia de ETFs americanos, porque é só um detalhe tributário, é uma questão de imposto que eu vou decidir qual que é a melhor alocação, tá? Mas a estratégia seria a mesma. Aquele ETF, o VWRA, ele ficaria aqui no ações gerais, né? 50%, que é onde ficaria o VT também. Então, a estratégia não muda, ok? Muda o ativo que eu vou colocar aqui dentro dessas caixinhas aqui, mas a estratégia em si não muda aqui. A conclusão que eu chego aqui é a seguinte: não existe um ETF melhor. Existem situações para você que vai ser melhor um ou melhor outro. E aí você vai ter que analisar a sua situação para ver qual que vai ser o melhor. Vantagem dos ETFs irlandeses em relação ao americano: a parte de imposto. Imposto sobre dividendo menor. O imposto de lucro é a mesma coisa dos Estados Unidos, porque você paga aqui no Brasil, então é a mesma coisa, mas o imposto sobre herança, que você vai estar isento. Então tem essa vantagem de imposto sobre herança. Então você tem que ver se herança, né, a parte de sucessão patrimonial é uma preocupação para você. Mas aí a gente vai para as desvantagens dos ETFs irlandeses. As corretoras europeias são todas em inglês. Dificilmente você vai achar uma corretora em português, é uma dificuldade. Cobram taxa de corretagem
vai entrar no seu custo. Tem corretoras que os ETFs não tem tanta liquidez. A bolsa americana ela é muito líquida. A bolsa que é operada lá nos ETFs irlandeses, a parte de liquidez é menor. Então, às vezes, você pode pagar um spread e entrar no ativo um ou outro. Você viu que são as mesmas gestoras, é a Vanguard, é a BlackRock, mas esses ETFs irlandeses, a taxa de administração deles é maior. Então, no longo do tempo, de vários e vários anos, a taxa vai comer um pouquinho mais do seu lucro. Então, tem isso também. É uma conta bem complexa de se fazer, na verdade, para saber na matemática qual dos dois é o melhor. O que você tem que pensar é na questão sucessória. Você tem que pensar na questão se você quer ter uma facilidade melhor, que nem tem as corretoras que tem aqui para brasileiros, né? Tipo a Avenue, a Nomad, que tem tudo, a parte de português, a parte de imposto, né? Então você tem que realmente sentar e analisar. Eu, na minha situação hoje, continuo na Bolsa Americana, porque meu patrimônio não bateu $60 mil ainda, né? Então eu continuo por lá. Se você tiver mais alguma dúvida de ETFs irlandeses, deixa sua dúvida aqui que eu vou responder para vocês. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.